A casa 3, bom, esse é o domínio absoluto do pensamento, da articulação da linguagem e, fundamentalmente, do estabelecimento daquelas relações cruciais entre o signo e o seu significado. E a essência de todo esse processo é literalmente a transformação da realidade palpável em linguagem estruturada. Pensa assim, é o ponto exato onde o nosso intelecto passa a representar uma coisa por meio de outra. Acontece uma separação bem estrita aqui. De um lado, a gente tem o mundo exterior, o real e imutável. Do outro lado, o sujeito. E a linguagem? Ela entra como essa ponte, sabe? O intercâmbio vital e constante entre a concretude objetiva lá fora e a percepção subjetiva de quem observa. Vamos entrar agora em Sol e Saturno. O conceito central para o Sol nesse domínio é a inteligência intuitiva interpretativa. Na prática, o que isso significa? Significa que a mente simplesmente não aceita um dado de forma passiva. Para compreender de verdade, o raciocínio tem que ser puramente dialético. É um movimento contínuo. A mente precisa afirmar e negar sucessivamente as ideias, criando assim novas possibilidades a cada instante. Como diz a frase, a dúvida lhe é vitamínica. E é exatamente isso. O intelecto solar funciona da sua melhor forma justamente quando está duvidando. As conclusões definitivas são evitadas porque o foco principal não é a afirmação estática, e sim a crítica. A mente precisa se manter ativamente ali, deslizando de um signo para o outro. Se chega numa conclusão definitiva, pronto, o foco já salta imediatamente para uma nova questão. É isso que mantém a inteligência viva, em constante movimento. Já em contraste direto com isso, Saturno introduz um conceito bem denso, a coisificação da linguagem. De repente, a palavra deixa de ser aquela janela transparente através da qual a gente vê o mundo e se torna um vidro opaco. A atenção da mente trava na própria palavra, quase como se ela fosse um objeto físico mesmo, super denso, obstruindo aquela passagem natural do significante para o significado. E isso nos conduz a um bloqueio cognitivo profundo, a grande aporia do signo. Afinal, a palavra é signo de uma coisa, certo? Mas, ao mesmo tempo, ela própria é uma coisa. Quando a gente percebe que esse elo entre a palavra e a realidade é meramente arbitrário, um acordo humano instável, surge uma crise aguda de significado. A pergunta que fica é, como pode haver uma fala verdadeira? É uma perplexidade que paralisa a interpretação e exige um rigor lógico que é quase inatingível pela linguagem natural. Então, na fundação da razão, a gente vê um contraste absoluto. O Sol exige esse movimento contínuo da dialética, precisando da dúvida para alimentar a inteligência. Enquanto isso, Saturno paralisa logo ali, diante da palavra ou objeto, totalmente interrompido pela desconfiança eterna sobre a arbitrariedade do signo. Júpiter e Marte. O domínio de Júpiter traz uma autoconfiança que é, assim, gigantesca e espontânea. Existe uma fé ilimitada na própria capacidade de associar ideias, de compreender conceitos e, principalmente, uma certeza absoluta na arte e na habilidade da persuasão. Esse poder cognitivo opera de maneira completamente livre e soberana. É um dogmatismo totalmente espontâneo que molda ativamente o curso do raciocínio, seja o próprio raciocínio ou de quem está escutando. Não existe nenhum tipo de intimidação por argumentações contrárias, nem mesmo a necessidade de apresentar provas fundamentais para validar a tremenda eficácia da própria palavra. A mente sente que é a autora inquestionável das suas ideias e ponto final. Marte, por outro lado, define o processo cognitivo de um jeito bem diferente. É um verdadeiro raciocínio espasmódico. A grande força motriz subjacente aqui é a impaciência. Ele opera sempre numa tentativa agressiva e urgente de conservar energia mental, fugindo a todo custo de qualquer desgaste prolongado. E a reação intelectual às demandas é instantânea, além de ser completamente defensiva. As respostas já são antecipadas mentalmente, ficam ali na ponta da língua, tudo para proteger a estabilidade do estado atual. Qualquer situação que passe a exigir um esforço mais profundo ou que, de alguma forma, ameace o equilíbrio referencial daquele momento, gera um incômodo imediato. O resultado? Uma fuga ativa do tema denso ou então a adoção de uma postura polemista que é desenhada justamente para consumir toda aquela atenção bem rápido. O contraste aqui fica muito evidente. Júpiter representa essa expansão livre, confiante, dogmática, que simplesmente assume o controle do debate usando a força da persuasão. Os reflexos de Marte, por sua vez, funcionam como um escudo. São rápidos, super impacientes e puramente defensivos, lutando o tempo todo contra qualquer excesso de demanda cognitiva. Vênus e Lua. O intelecto de Vênus é essencialmente definido por essa imaginação harmônica da palavra.
Aqui, aquela verdade dura, com seu compromisso estrito e supercrítico com a realidade objetiva, cede espaço, e bem facilmente, para a busca da verossimilhança. O que realmente importa agora é a retórica polida, sabe? Aquela construção de um pensamento que soe bem, que seja agradável e que seja capaz de persuadir puramente através da beleza e da harmonia. O exemplo é a arte retórica por excelência. Essa afirmação revela perfeitamente o mecanismo exato do raciocínio venusiano. A persuasão aqui não acontece através de uma lógica dura, de jeito nenhum. Ela vem da geração de imagens altamente visíveis e agradáveis na mente de quem escuta. As palavras são sutilmente afinadas para produzir aquela sensação emocional desejada. Então, o exemplo prático, encantador e cativante acaba se tornando a principal arma de convencimento. O filtro cognitivo da Lua, por sua vez, é puramente emocional. Ele se define, nos termos exatos, como uma expressão sensível centrada no falante. Ou seja, não tem espaço para uma interpretação fria da linguagem. É o estado de ânimo interno que flutua a cada instante que dita as regras. É ele que colore e altera inteiramente toda a absorção e expressão do pensamento. A linguagem acaba sendo processada de forma absolutamente subjetiva, refletindo única e exclusivamente o sentimento daquele momento. Isso, claro, gera um desgaste emocional gigantesco na fala, porque cada palavra carrega a carga vital de quem a pronuncia. A felicidade intelectual simplesmente abandona a necessidade de certezas fixas e dogmáticas. Ela passa a residir por completo no próprio processo de conhecimento, cimentando assim a valorização total da experiência e aquela visão da vida primariamente como um percurso, uma jornada contínua. E tudo isso nos deixa com uma reflexão muito provocativa. A verdadeira sabedoria não reside, afinal, na pura valorização da experiência?